episódios de X-Men 97 vão se passando, a história vai desenrolando e a todo momento eu fico me perguntando uma coisa: a que horas, a que momento o Magneto vai se tornar um vilão? Vamos falar sobre isso agora, bora lá. Fala galera, resenha Comics na área, eu me chamo Gregory. O Magneto é um vilão, um anti-herói, é um vilão, todo mundo sabe, né? A gente já conhece a história do Magneto aí, a infinidade de histórias dos X-Men. Em X-Men 97, ele apareceu no final do primeiro episódio porque ele herdou todo o testamento do professor Xavier, que morreu, foi levado para o espaço e etc. A gente sabe como foi que terminou a última temporada da série clássica dos anos 90 e X-Men 97 é uma continuação direta do último episódio que aconteceu lá. Pois bem, Magneto chega, herda tudo da mansão Xavier, sua fortuna, seus ensinamentos, a mansão e os próprios X-Men. E pelas expressões do Magneto, você acaba percebendo que ele é um vilão. E que de cara todo mundo já fica meio cismado com ele, né? Por conta de todas as atrocidades que ele fez. Beleza, tem o seu ponto de vista, a gente até entende, tem as suas motivações, a gente até entende as suas motivações, mas ele age de maneira errada. Digamos que é o Thanos, né? O Thanos foi praticamente a mesma coisa. Você entendia o que o Thanos queria fazer, a proposta dele. Você só não compreendia, não concordava com as maneiras que ele utilizou para chegar nesse propósito, para realizar esse propósito. O Magneto é praticamente a mesma coisa. O Thanos copiou, né? Então, brincadeiras à parte, basicamente isso. E de cara, todo mundo fica cismado com a presença do Magneto e etc. E o Ciclope já bate de frente. O Ciclope, pós-morte, né, do professor Xavier. Estou gravando esse vídeo após assistir o 6º episódio dos X-Men 97, então vamos falar mais sobre o professor Xavier num vídeo somente da análise de X-Men 97 do 6º episódio. Após a morte do professor Xavier, o Ciclope era o líder dos X-Men, né? Assumiu esse posto que na verdade sempre foi dele, né? Nunca foi bem tratado nos filmes do Bryan Singer ou em outras animações, o próprio X-Men dos anos 90, mais ou menos, X-Men dos anos 90 sim, mas X-Men Evolution e X-Men Wolverine não. Então, ele tomou mesmo de fato o posto de líder dos X-Men, tal como a gente viu nos primeiros episódios. E o Ciclope bateu logo de frente. Desde então, o Magneto veio mansinho, devagar, tentando conquistar a confiança dos X-Men, tanto que a Magley Pryor já tinha convencido o Ciclope a sair da equipe para ter o filho deles longe e tal. E quando a Jean Grey retorna, né, no final do 2º episódio, se não me falha a memória, eles já estavam se despedindo. Tipo assim, o Ciclope já confiava no Magneto, né? Para o Magneto de fato liderar os X-Men, visto como se o Magneto não fosse mais um vilão. Beleza, ficou no passado aquilo, e de fato ele vinha fazendo tudo direito, vinha fazendo tudo certo, né? Genosha foi reconhecida pela ONU graças ao Magneto. O Magneto teve aquele ato lá na ONU, né? Ele foi preso, se rendeu, né? Quando as Nações Unidas veio capturá-lo, ele foi até lá e teve aquele discurso maravilhoso, né? Lá na ONU. Teve a questão também do Executor X, que atirou no Magneto e acabou atingindo a Aurora, né? Atingindo a Tempestade, que perdeu os poderes. Tem coisas também sobre a Tempestade no 6º episódio de X-Men 97 na análise que vai sair amanhã. Então, o Magneto vem fazendo tudo certo. Porém, eis que surge não, né? Foi lançado, não é surge. Foi lançada uma arte promocional de X-Men 97, em que tem vários heróis, né? Tem vários X-Men, tem o Jubileu, tem o Ciclope, tem o Wolverine, todos eles coloridos, né? Assim na frente, bonitinho, o nome dos X-Men no meio. E em cima o Magneto como se fosse o líder de fato, né? Como se estivesse orquestrando os X-Men. Porém, o Magneto está preto e branco. Não está colorido como os outros X-Men. Vale lembrar que no 5º episódio, né? No Lembre-se Disso, que foi o massacre de Genosha, o Magneto, eu não acredito que ele morreu. Mas tem essa hipótese, né? Ele sacrificou
para salvar o Gambit e a Vampira, né? Lá quando eles estavam lutando contra os Sentinelas, ele acabou se sacrificando, né? Porque ele viu que não tinha como salvar todo mundo. Ele até um pouco antes desse ato heróico, ele fala para o Gambit e para a Vampira: salvem o máximo que puderem. Eu não vou ficar com a consciência limpa, né, digamos assim, em saber que poderíamos ter salvado mais. E eles, naquela tentativa e tal, acaba que não dá muito certo. E ele acaba se sacrificando, né, para salvar a Vampira e o Gambit. Aí a gente viu o que aconteceu, né, o arco do Gambit morto, né? Podemos dizer assim, morto, não é mais spoiler, né? Já está com uma semana que saiu. O Gambit ele também se sacrificando para poder derrotar o Sentinela Prime, o Sentinela Master, digamos assim. Então, o Magneto está apagado na arte promocional. Todos os X-Men bonitinhos lá, coloridos, vivos, lindos, e o Magneto apagado. E veio duas coisas na minha mente. O que seriam essas duas coisas? A primeira é que o Magneto realmente morreu, que eu acho a mais improvável. Não acredito que um ataque do Sentinela mataria o Magneto. Poderia sim causar muitos danos nele, mas matá-lo de fato eu acredito que não, né? Mas tem essa hipótese. E a outra hipótese seria que realmente o Magneto se tornou um vilão novamente. Tem vários indícios, né, disso. Na própria abertura, o Magneto se tem contra o Professor Xavier, né, oposto ao Professor Xavier, seja nas ondas de magnetismo lá que o Professor Xavier usa, ele também usa. Nos lados opostos, que os X-Men e os vilões, digamos assim, o Dente de Sabre, o Pyro, a Emma Frost, etc., quando eles se chocam, né, no final da abertura, o Magneto também está em um lado oposto. Então, o que é que acontece? Eu acho que realmente ele virou um vilão. Realmente ele virará um vilão, né? De fato, no sexto episódio não tem nada de Magneto, né? É um spoiler que eu estou dando para vocês. Para quem não assistiu ainda, não tem nada de Magneto. Mas eu creio que nos próximos episódios o Magneto, de fato, vai se voltar, né? Se revelar o verdadeiro vilão que ele é. Como eu sempre digo, não encaixa na minha mente o Magneto bonzinho, o Magneto um bom samaritano, o Magneto um herói, o líder dos X-Men. Não, tem arcos, ok, beleza, adaptações, faz parte. Mas no geral, das histórias dos X-Men, eu não consigo ver o Magneto como um bom moço, certo? Então, desde o primeiro dia que ele apareceu lá no final do primeiro episódio, eu tenho na minha mente que o Magneto é um vilão. Isso tudo faz parte de um plano, como ele falou para a Vampira: você vai ser minha dama, nós vamos nos casar e tal. É como se ele fosse o prefeito de Genosha, não, o presidente de Genosha, algo assim, e ela fosse a primeira dama. Então era esse seu plano? A Vampira fala, né? Não concordando com o plano que ele tinha. E aquilo ali era um plano básico, entendeu? Não era um plano de vilão, era um plano de alguém que queria governar algo de forma pacífica, podemos dizer. Embora depois que ele tivesse no poder, ele mudasse suas maneiras de governo, né? De governar, de mandar. Mas, ao meu ver, ele está tranquilo, ele só queria ser o dono da zorra toda, entendeu? Então, vem mais coisa por aí, e essa arte promocional eu vejo dessa forma, Ele pode estar morto, mas eu acredito que não, e ele pode voltar a ser o vilão que ele sempre foi, né? Que a gente não adianta também dizer que o Magneto é bonzinho, poderoso. O Magneto é um puta de um vilão e tá demonstrando um puta de um ator, digamos assim, né? Porque se ele realmente se revelar como vilão, ele tá sendo um ator que até a Globo tá perdendo, um ator digno de X-Men, né? Da novela X-Men, que realmente X-Men parece uma novela semanal, igual saiu um spot de TV ontem, parecia aquelas novelas da SBT, focadas na Jean Grey e tal. Realmente muito bacana. E você aí, qual a tua opinião? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Realmente você acha que o Magneto morreu ou não? O Magneto vai voltar, e se ele voltar, ele volta mesmo como o herói que ele está sendo,
a salvação, não vou dizer a salvação dos X-Men, mas o líder dos X-Men não, ele tem que voltar como vilão que é para bater de frente com o seu melhor amigo. É um spoiler também. Deixa a tua opinião aí nos comentários, aproveita, deixa o like, certo? Se inscreve no canal e ativa o sininho porque é muito importante. Assim, você sempre vai ser notificado a tudo que acontece na cultura pop, tudo que acontece na cultura energética, certo? É como eu te falo, se você tiver inscrito com o sininho ativado, o YouTube vai te entregar, vai estar te entregando conteúdo, vai estar te entregando os vídeos que vai estar saindo diariamente, né? Temos 2 vídeos diariamente, certo? Então, deixa o like, é para dar aquela fortalecida, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você está completo, está limpo, está puro para acompanhar tudo que acontece na cultura energética. Então, até a próxima, tamo junto, é nóis!